sexta-feira. Vamos fechar aqui mais uma semana e já vou mostrar aqui os nossos convidados, né? Porque assim o pessoal já começa a curtir, né? Estamos recebendo aqui a professora Marisa Misael, que ontem foi homenageada, Dia Internacional da Mulher, né? Não deu para vir ontem porque você foi homenageada lá na Câmara, tinha que participar de todos os preparativos. Primeiro, parabéns, você representa aqui as mulheres da nossa região que acompanham o nosso programa. Parabéns pela homenagem e pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos presentes. Foi muito gratificante ontem poder estar representando a mulher sanroquense, a mulher brasileira, né? No Dia Internacional da Mulher. Legal. E uma mulher, né, que a gente fala assim, guerreira, né? Porque ligada a sindicato, brigando por seus direitos, pelos direitos da categoria, né? Tem muita história para contar, né, Marisa? Bastante. É professora de História. E professora de Historiadora. Historiadora. Estamos recebendo aqui o advogado José Reis, né, que vai participar conosco também. Obrigado, Zé Reis, aqui pela sua participação também. Boa tarde. Obrigado, Wander. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo agora via imagem. E é um privilégio estar aqui com vocês. Legal. E o nosso José Carlos Paurão de Garcia, o ex-vereador de São Roque, Zé Balaia, que a gente brinca, já esteve, né? Como a gente fala do ex-jogador de futebol, né? Já esteve lá defendendo a seleção brasileira e tal, e agora comenta, tipo Casagrande, Juninho Paulista, só que você... A comparação é boa mesmo. É boa, mas e você... é uma responsabilidade. Mas só que ex-jogador, o cara para e não volta mais, né? Agora, ex-vereador pode voltar ativa, né? Sei lá, vamos conseguir. Futura a Deus pertence, né? Futura a Deus pertence. Tá certo. Bom, Marisa, a gente quer agradecer aqui a sua presença. Primeiro, Marisa, a gente tem acompanhado, conheci você há 2 anos, mais ou menos, e nessa luta, brigando pela classe, brigando pelos professores e tal. Quando é que você começou a participar de movimentos, começou a brigar pelos direitos da sua categoria? Como é que foi essa decisão, Marisa? Ixi, isso é um pouquinho antigo. Uns 10 anos? Já faz. Nós tivemos... A minha primeira participação efetiva foi no greve enquanto aluna. Na época, no estado, os professores chamavam a gente para participar de greve em São Paulo, né? Tinha que ter autorização dos pais. E eu vinha com os professores lá de Colina para as greves em São Paulo. Então, assim, a gente cresceu inspirada em professores que sempre lutaram pela categoria. E em 2000, quando eu vim para cá, efetivamente, pelo Estado, né? Eu participei da greve do Mário Covas, então, na época. E era a minha primeira greve como professora. E fiquei muito revoltada, porque a gente estava cantando o hino nacional na Paulista e chegou a tropa de choque batendo e jogando bolinha de gude. Foi muito... assustador para quem estava indo ali pela primeira vez. Até então a gente ia como aluna, até nem tinha tanto conhecimento do que estava fazendo, né? Então aquele momento foi assim, um momento importante na minha vida, porque eu entendi que existem 2 lados da história e geralmente o poder público ele acaba fazendo prevalecer o lado dele, né? Porque depois na mídia acabou aparecendo que os professores, arruaceiros, e eu me lembro que a gente estava lá cantando o hino nacional. Então foi nesse momento que despertou algo assim, a vontade do senso de justiça. E vinha lá de Colina, né? Colina está a quantos quilômetros de São Paulo? Colina está quase 500 quilômetros de São Paulo. Quase 500 quilômetros, né? Isso. É pro lado de que Barretos. De Barretos e tal, né? Isso. E até se falou uma curiosidade, né, quando se falou de Colina. Hoje mesmo encontrei o nosso Gilmar Gouveia, muito ligado ao hipismo, e estava falando das filhas dele, da Karina, da Carolina, tem a Camila, tem o João Paulo, né? E eu falei até para você, poxa, hoje mesmo estava falando de Colina e que tinha o hipismo rural. E você lembrou de uma passagem lá, o que você estava fazendo lá no hipismo rural? Então, as meninas, a Karina e Carolina Gouveia, elas disputavam as provas de hipismo, né, em Colina. E na época, em 1994, eu era rainha da festa, eu tenho até o recorte do jornal. E uma delas, eu só não me recordo qual, foi a campeã. São bem parecidos, se colocar as duas aqui também. Não... E uma delas foi campeã e eu entreguei as chaves, né? Na época, a premiação era, se não me engano, um carro. Acho que a matéria era... a campeã recebe das mãos da rainha da festa as chaves do carro. Acho que é isso a matéria. Eu tenho o jornal guardado no meu álbum da festa. Eu vou estar passando para vocês. Legal. E é interessante a minha ligação com São Roque, porque muito antes de eu vir para cá, eu sempre conheci pessoas ligadas a São Roque, né? Tanto é que a Karina e a Carolina e uma outra moça que eu conheci na festa do cavalo, né? Que Colina é a capital nacional do cavalo.
Eu não me lembro o sobrenome dela, mas era alguma coisa Oliano, se não me engano. Oliane, não sei. Oliane. Temos o Alexandre Oliane. Deve ser irmã do Alexandre, né? Então, eu me lembro que eu conheci, nós conversamos bastante tempo numa prova, isso na década de 90, que eu fiquei bastante, a gente conversou e trocou telefone, mas naquela época não era celular, não tinha nada disso, eu acho que eu acabei perdendo o telefone e perdi o contato. Mas Você eu não já encontrou nunca mais com ela? Não encontrei. Conversei bastante num evento lá da festa, ficamos acho que a tarde toda conversando e perdi o contato, perdi o telefone, então... Pode ser que seja a irmã do Alexandre, hein? Pode ser. E aí você veio para São Roque para dar aula? Para dar aula. E assim, eu conheci também, acho que é Marcelo Góes, que fazia faculdade numa cidade aí do interior, não me lembro também, e na época ele acabou de ter amigos comuns, acabaram dormindo na minha família lá, ficaram em Colina para ir para a festa do Peão em Barretos, porque é do lado. Então, assim, desde muito tempo atrás eu tinha contato com pessoas de São Roque. E a minha história em São Roque começa quando eu vim para Ibiúna, na verdade, dar aula no estado, né, como eu disse. E eu qual escola lá? Escala Mandré? Eu dei aula no Laurinda, no Scala, no Verava, em Piauí. Só conseguir pegar a escola isolada, recém-formada, acaba sendo complicado. E Ibiúna, se tem bairros Isso, o Verava tinha 32 quilômetros do centro, é quase não sei daqui até Sorocaba, né? Exatamente. E aí eu não me adaptei em Ibiúna. E assim, eu conheci Dona Deolinda, a minha história aqui em São Roque começa com Dona Deolinda, que foi diretora do Bernardino de Campos. E eu tinha vindo para uma atribuição de aula e encontrei com ela no ônibus. E ela começou a conversar que precisava de uma pessoa para estar substituindo no Bernardino. Falei para ela, olha, eu sou recém-chegada e eu gostaria dessa oportunidade. Ela nem me conhecia, ela falou, aparece amanhã na escola. Então, eu comecei já na prefeitura em 2000, aqui. Então, eu estava morando em Ibiúna, mas eu já estava à noite substituindo no Bernardino. E fiquei 8 anos no Bernardino. E aí, eu gostava de São Roque, me familiarizei, as pessoas me receberam muito bem. E acabei ficando... Ficou, casou? Casei, fiquei pra cá, mudei pra cá. E aqui eu estou até hoje. São Roquense já recebeu o título de cidadã são roquense. Mas ontem já foi uma homenagem. Já foi uma homenagem importante. Agora, e você, doutor José Reis, né? Como é que você veio aqui para São Roque? Primeiro, como é que você entrou como advogado trabalhista, mas ligado à área sindical? Como é que foi essa entrada? Pode ficar bem pertinho? Bom, eu fui convidado para compor a diretoria de um sindicato privado, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Químicas, né, de Osasco, e ainda componho essa diretoria, sou o diretor desse sindicato. Me formei já na área sindical porque já tinha intrínseco em mim a vontade de defender a categoria que eu sempre achei hipossuficiente, que era a categoria de trabalhadores. Porque na história dos trabalhadores nós sempre andamos muito prejudicados nos nossos direitos, porque às vezes nós temos o direito positivados na CLT, por exemplo, seletistas, mas esses direitos não eram cumpridos. E várias vezes eu vi essas injustiças e sempre quis defendê-los. E foi quase que naturalmente, ao me formar, me virar para a área trabalhista e principalmente me aproximar de sindicatos e de associações, que hoje eu faço a defesa de algumas associações, de alguns sindicatos no estado de São Paulo, mais aqui para a Grande São Paulo. Agora, o que a gente está ouvindo muito com essa reforma trabalhista, né, é o seguinte, agora os sindicatos perderam força, porque, assim, colocam essas pessoas, perdeu essa mamata da contribuição sindical. Não vai ter mais, acabou essa mamata, não tem esse dinheiro. Como é que está esse momento do que a gente tem ouvido muitas críticas ao sindicato, dizendo que agora acabou aí a contribuição, o sindicato perdeu força? Olha, tem duas situações. Uma delas acabaram a força dos sindicatos. Perfeito, eu acredito que acabou a força dos sindicatos. Isso aí acabou mesmo. Não, acabou o dinheiro que vai para os sindicatos. Perfeito, acabou e precisava acabar. Porque existia muitos sindicatos que viviam exclusivamente desse imposto sindical. E, historicamente, os movimentos sindicais eles não foram construídos baseados pensando em dinheiro, e sim na união de trabalhadores. E objetivando buscar direitos. Veio já há tempo o fim do imposto sindical.
E agora os sindicatos não acabaram, porque olha que coisa interessante. Foi retirado o direito do sindicato, o dinheiro dos sindicatos, que era do imposto sindical, mas não foi retirado as obrigações. Os artigos que exigem a atuação dos sindicatos para a defesa da categoria permanecem todos. Então não foram mexidos nos direitos. É o mesmo que dizer para você, olha, você não vai ter mais salário, mas você vai ter que trabalhar, fazer a sua função sindical. Portanto, os sindicatos são essenciais e necessários. Eu defendo a importância de se manter os sindicatos, mas os sindicatos têm que ser mantidos com os trabalhadores. Eles que têm que entender que é importante a manutenção do seu sindicato. Espontaneamente. Espontaneamente, porque um dinheiro que vinha do governo deixava alguns sindicalistas, e eu não culpo os sindicatos, eu sempre digo, se o seu sindicato ele é ruim, a culpa não é do sindicato, e do sindicalista que está agindo de má fé e de má vontade a fim de só de conseguir dinheiro. Então eu defendo os sindicatos, eles são importantes e necessários, só que os trabalhadores precisam entender essa importância. E se eles não contribuem por pura e espontânea vontade, eles estarão extremamente prejudicados, porque o que dá uma estabilidade, equiparação de forças no confronto, né, social, enfrentamento com o seu empregador, são os sindicatos, porque o trabalhador é hipossuficiente, ele não tem condição hoje de negociar com o seu patrão direitos. Ele não tem essa possibilidade. Quem faz isso são os sindicatos. Agora ele precisa contribuir para esse sindicato. Agora, dinheiro vindo do governo, formava um monte de sindicalista que ficava, a gente chama de pelegos, vivendo às custas do dinheiro do trabalhador que vinha do imposto sindical e que, ressalto aqui, era uma quantidade insignificante, porque era um dia de trabalho de cada um, e a gente reclama que nós ganhamos pouco, então um dia é muito pouco. O problema é que era de muitos trabalhadores, engordava alguns sindicalistas que sentavam na máquina sindical e queriam viver muito tranquilo e confortável. E foi muito bom, veio a tempo o fim do imposto sindical. O meu sindicato já tem, e a central sindical que eu faço parte, que é a Intersindical, tem brigado por isso há muito tempo. Desde 2004 nós brigamos pelo fim do imposto sindical. Tá? Então para nós foi uma realização. Foi uma realização que os trabalhadores vão manter os sindicatos. E é o que é necessário, porque um cara que existe um ditado que diz que quem paga a banda escolhe a música. Portanto, se o governo pagava o sindicato e se o patrão pagava o sindicato, o sindicato não teria tanta força. Então, nós nunca tivemos medo do fim do imposto sindical e já estávamos preparados para isso, o sindicato dos químicos, inclusive o sindicato, a Marisa, que tem uma associação e ela tem a ideia de a constituição de um sindicato de defesa exclusiva dos professores, também sempre se pautou por essa luta. Todo o tempo que eu conhecia a Marisa, ela dizia, não podemos ficar amarrados e atrelados a imposto sindical. Portanto, para nós que já estávamos preparados e que entendemos a importância de sindicato e a importância do trabalhador fazer essa função, estamos nos sentindo privilegiados. Ok. Zé, eu não sei se já vou pegar a sua palavra, mas perguntar para a Marisa, você é presidente da Associação dos Profissionais de Educação de São Roque. E região. E região. Aí a região entra Mairink? Mairink, Vargem Grande e Araçariguama. Tá. E, por exemplo, não é um sindicato. E São Roque tem o sindicato o eclético. Que é o dos funcionários municipais que... como é que funciona? Tem um choque aí. Vocês querem se tornar sindicato e bate com o sindicato que já existe? Na verdade é o seguinte, a legislação hoje ela permite apenas a duas categorias dentro dos servidores públicos serem diferenciadas, que é a categoria da guarda municipal e a dos professores, né? O próprio Ministério da Educação, ele reconhece, nós temos a receita própria, né, o Fundeb, a legislação específica, então trata-se de uma categoria diferenciada. A prova é que os municípios não estariam vigorando hoje se não houvesse um estatuto, né, porque na época era o Fundef, e se não fosse aprovado um estatuto do magistério, não viria a verba. Então, a categoria já teve esse estatuto, entre aspas, né, aprovado já em 2008, se não me engano, de São Roque, porque senão não teria como. Então, todos os municípios receberam esse ultimato. Então, existe aí já vários sindicatos formados, sindicatos de professores. A gente tentou essa experiência de trazer sindicato de fora. Infelizmente, não foi uma experiência satisfatória, porque a gente entende que as realidades locais têm que ser discutidas pelas pessoas que vivenciam mesmo ali o dia a dia, né? Não dá para você despejar na mão do outro, que não está participando, não está ali ativamente, para entender o que é a realidade da educação. Então, assim, existe sim um embate, porque acabam que os servidores, né, o sindicato de servidores, de maneira geral, não estou citando São Roque, isso é
problemática nacional, não reconhecem que é uma categoria diferenciada, né? Então, existe um embate muito grande nesse sentido, de não aceitação da fundação, né? Então, há aí muitas disputas judiciais que duram anos, por isso eu sempre trabalhei com a AP, né, com a associação, porque o sindicato, se acontecer, vai acontecer. Se não for para acontecer, então a gente também não quer ficar descoberto. Então, a associação, ela representa os associados, né? E a categoria, ela acaba nos aceitando. A gente tem 700 associados desde a fundação, né? Estamos fazendo um processo de recadastramento, porque nós não tínhamos mensalidade, e hoje a gente entende que... Hoje tem? A gente passou... Quer dizer, espontânea. Isso, mensalidade espontânea. E então, esse, o profissional de educação, ele pode escolher, ou ele continua com o sindicato dos servidores, ou passa para a associação ou não? Não, porque o sindicato é de livre associação. Eu posso até me filiar a qualquer... Eu, por exemplo, eu sou da época do Estado, eu sou associada à POSP até hoje. Até pelo meu plano de saúde, que era da POSP, porque eu acredito na luta do pessoal de São Roque e nunca quis deixar eles descobertos. Então, eu sou associada à POSP. A gente pode ser associada a quantos sindicatos ou associações a gente quiser. Então, o bolso permitir. Independente né? Então, nós chamamos uma assembleia, porque nós entendíamos que tínhamos que ter um espaço, porque a gente acabava carregando material no carro, nos reuníamos cada semana na casa de um. Então, a gente entendia que tinha que ter um espaço, né? Tinha que ter um administrativo, um corpo jurídico. Então, nós nos organizamos e passamos a cobrar mensalidade de quem quiser, né? Os 700 associados continuam, mas a gente está fazendo esse recadastramento. Explicamos para a categoria, pegamos um orçamento do que seriam os gastos, né? Um possível previsão de gastos. E, graças a Deus, assim, foi bem recebido. A gente já está atualizado sem cadastros, então a gente já vai ter aí 100 pessoas já com pagamento de mensalidade. Vamos lá, Zé Balai, você que conhece tão bem essa questão... Não, só fazer uma colocação nisso que a Marisa está falando e você originou a resposta dela, né? A questão do, digamos, conflito, não sei se há, com relação ao sindicato e à associação. Vocês, enquanto associação... com as prefeituras regionais da nossa micro-região, vocês estão tendo espaço, estão tendo o apoio, a atenção, digamos, do poder público, ou vocês ficam relegados a um segundo plano, porque já tem o sindicato? Como é que fica isso? A prefeitura negocia com o sindicato ou com vocês? Então, boa pergunta. Nós, assim, aqui em Mairinque, por exemplo, o prefeito, o Alexandre Peixinho, ele entende que a categoria diferenciada e que ele vai negociar com a categoria, embora ele também negocie com o sindicato de servidores. Ele já deixou claro que ele vai negociar com os dois no mesmo jeito, da mesma forma, e o ano passado a gente discutiu bastante com ele, conseguimos um bom percentual para Mairinque. Esse ano ele pediu para a gente aguardar um pouquinho. Ele deu o piso do magistério. Deu o piso do magistério, né? Adequou o piso, adequou não só o piso, melhorou o ticket para o pessoal dos professores aqui, né? Quem atua mais aqui com Mairinque é a Fabiana, né? A gente se divide, porque a Fabiana, como ela é efetiva em Mairinque e em São Roque, então é quem acaba negociando aqui com o prefeito, com a categoria é a Fabiana. Mas a gente tem um respeito. Em Araçariguama, a gente, assim, as tratativas se deram mais com o Michel, que é o secretário de Educação, que tem nos atendido prontamente, nos recebe, dá devolutiva, tudo que a gente pede é de imediato, né? Fizemos um ofício, agora ele já entrou em contato, já publicamos a resposta. Em Ibiúna, o Paulo também nos atendeu prontamente, né? O secretário de Educação. Em São Roque, não posso dizer que tem as portas fechadas, mas há um pouco mais de dificuldade no sentido de atender às reivindicações. É uma percepção, é uma leitura, né? Assim, não, eu reconheço, respeito, mas o sindicato, não, mas peraí, a gente não é sindicato, a gente é associação, e nós estamos aqui em nome dos associados. Inclusive, a gente tem até um abaixo-assinado que tem aproximadamente 860 e alguma coisa assinaturas da categoria reconhecendo a AP como uma legítima representante dos associados. Então, há sim uma diferença no sentido de São Roque. É um sentimento, não é uma afirmação. De, não, a gente já conversou, mas eu estou conversando com vocês, então
a gente reivindica aí também uma melhor participação do executivo nessas questões aí pontuais da educação. Por exemplo, segunda-feira foi um projeto para a Câmara de reajuste de 3% dos servidores municipais. Aí o Cláudio colocou que foi feito um levantamento, um estudo, a inflação anual oficial 2,95%. E graças a muito estudo, muito esforço, a prefeitura vai dar 3%, retroativo a janeiro. Só que a categoria, vocês têm um piso, piso do magistério que pede mais, dá 6, quanto dá? 6,82. 6,82. E essa diferença de 3,82, vocês esperavam uma resposta da prefeitura. A gente percebeu que vocês estavam chateados, né? Porque aprovaram lá os 3%, mas vocês esperavam que fosse aberto o diálogo do restante, né? E não veio, como vocês gostam de falar, a devolutiva para vocês? Não. Já o ano passado a gente já teve essa problemática, porque o ano passado nosso piso também não foi atingido, tá? Aliás, desde que instituiu o piso do magistério... 2013? 2009. Na verdade, a 11.738, ela estabelece o caput da lei, ele é o piso nacional do magistério. Então, desde que foi instituído em São Roque, não se aplica o piso, tá? E, coincidentemente, Vargem Grande, que é um município vizinho, a gente tira como base, porque os professores acabam dobrando. São Roque, Araçariguama, São Roque, Mairim, São Roque, Mairim. E a gente tem contato com todos os municípios aqui na região. Então, em Vargem Grande, o prefeito, ou os prefeitos, eu não sei se é o mesmo, porque a gente não tem esse Josué, trabalho. Né? Eu não sei se é reeleito o Josué. Não, foi reeleito o Rocha lá e agora um outro lá. Ah, tá. Eles vêm, mesmo que seja de forma parcelada, eles vêm cumprindo lá em Vargem Grande o piso do magistério. Você falou que teve até um ano que deu 22%. Teve um ano que deu 22%, que foi o ano que o Fundeb ele fez. Porque assim, como que é calculado? Isso, foi então há 10 anos, a gente já estava num período assim, de uma economia estável. De você dar 22% era uma grande diferença, não era? 2013. Não me lembro o ano, porque assim, mas era um percentual elevado, né? A lei é de 2008, a 11.738 ela é de 2008, porém ela só foi regulamentada, sancionada mesmo em 2010. Então, de 2010 para cá, o que os prefeitos alegam? Eles alegam que só o município que está abaixo do piso é que tem que dar reposição. E a lei é muito clara no sentido, não, é para adequar o piso e toda a categoria. Você não pode fazer diferenciação dentro da própria categoria, tá? Então, assim, você não pode... o pessoal PEI. Aliás, Wander, as reivindicações são muito, porque tem erros grotescos. A educação, nosso estatuto, a educação é básica, tá? O diretor, ele é diretor da educação básica do município. Mas o professor não é. O professor não é, ele é professor PEI, professor de educação infantil, PF1, professor de ensino fundamental 1, PF2, professor de ensino fundamental 2. E não existe mais. Na LDB, lá desde 93, 94, a lei é 9394/96. Então, desde 96, quando a lei foi instituída, não poderia ter essa diferenciação no piso do professor, na hora-aula do professor, tá? Que é uma reivindicação da AP, porque não é justo. Foram obrigadas... Por exemplo, dê um exemplo assim de números. Para você entender. Foram obrigadas a fazer pedagogia. A primeira formação era o magistério. Não tem mais. Então, elas foram obrigadas a famosa fazer normalista, isso, a pedagogia, porque não podia. A lei não determinava que todos tinham que ter um curso superior. Então, todo esse pessoal PEI e PF1 foram fazer o superior. Se não me engano, existiu na rede algumas senhoras, eu não me lembro se 8 ou 9 senhoras que já estavam em vias de aposentadoria e a lei me garante, eu não vou fazer, e mantiveram, porque aí elas já tinham direito adquirido. Mas, a grosso modo, 98% da rede fizeram a pedagogia, com a promessa de que ia fazer a adequação da educação básica. E aí, quando saiu o estatuto, para surpresa de todos, não saiu. O diretor, nosso estatuto já faz a prova para nós mesmos, porque o nosso estatuto está lá bem claramente. Diretor de educação básica, o diretor de escola de educação básica, mas o professor ele continua fragmentado. Por isso que você fez estatuto assim? Exato, o nosso estatuto ele é vergonhoso, né? Não houve discussão? Não, o nosso estatuto... Quem era o prefeito na época? O Ifaneu. Era o Ifaneu. Mas não teve... Olha, a história do abertura estatuto... para uma audiência pública, a história que se vocês? conta é que foi amplamente discutido, se não é verdade. Chegou-se nos HTPCs, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo que a gente tem na escola, para apontar
que se não aprovasse o estatuto, não viria salário, era mais ou menos essa fala que chegava nas escolas, e no HTPC pegava-se as assinaturas. E isso eu faço da questão de falar que a Salma, a professora Salma, ela fica revoltada. Isso, a Salma fica revoltada quando fala, porque até hoje ela fala, eu fui enganada. Então, assim, coletou-se assinaturas, porque senão não viria. Foi feito a 4 mãos ali de diretores, de pessoas mais ligadas ao Departamento de Educação, e o Estatuto ele acaba privilegiando apenas um segmento. E depois né? ele vai para a Câmara. Ele vai para a Câmara. Canal Então, mas a gente, pressão, na época, foi coisa? feito, foi feito, conversas, mas só que o que acontecia? A ideia é que se não fosse aprovado, não viria o pagamento, não viria o Fundeb. E, na verdade, era mesmo o ultimato que estava. Então, a gente estava entre a cruz e a espada. Porque você vai ficar sem salário. É uma exigência. Era uma parte toque de caixa para assinar importante do salário. Exatamente. Então, como que você vai fazer uma mobilização para não deixar aprovar algo e você vai ficar sem salário? Então, você tem a categoria também contra você, né? Então, na época, a gente fez muitos movimentos, muitas reuniões, mas aí a promessa é que depois ia ser melhorado. E, na verdade, é o mesmo. Na verdade, ele pode ser revisto também, né? E, na verdade, o PME hoje, o PME, que é a nossa Lei 4442 de 2015, ele já prevê que é uma exigência a revisão do estatuto e que também não está sendo cumprida. E aí já passou, Faneu. Tem a data? Tem uma previsão, assim, no próprio estatuto fala dessa data de revisão, ou isso daí, como é que você falou? Então, o que prevê a revisão? Na lei, na 4442, ele tem eu não vou lembrar assim de cabeça, mas ele tem metas a serem cumpridas. Não sendo cumpridas metas, tem que fazer nota técnica. Como eu faço parte do Conselho de Educação, então eu fui para São Paulo fazer formação. Junto, na época, era o Wilson, o secretário de Educação. Então, a gente foi fazer a formação e nosso PME, nossa lei municipal, ela vai sair com várias notas técnicas, porque até então não houve muito pouco no que diz respeito à valorização profissional sobre cumprimento das metas. Então, eles tinham, na lei, na municipal, ela tem prazos para acontecer. Não acontecendo, ela tem que justificar em nota técnica, que vai ter que ir para a Câmara e ser aprovada. Tá, que nós fizemos agora a nota técnica, nós apontamos pelo Conselho de Educação. Porém... O que fala a Comissão de Educação? Está disposta a colocar, a propor essa mudança? Então, de quem que tem que partir isso? Conselho, né? Não, a comissão permanente lá da Câmara. Entendi. Pensei que fosse o Conselho Tem que partir do prefeito... Então, na verdade, a comissão ela faz mais a função de acompanhar, né? Tem que partir do executivo, porque o legislativo ele não pode onerar, né, o cofre público. Ele tem que partir o projeto do executivo, né? O estudo é do executivo. E nós temos aí tido várias reuniões com o legislativo para ver se nós conseguimos aí também a revisão do estatuto, né? Que, no caso, seria mais uma das leis que a gente tem cobrando aí que aconteça. Então, por exemplo, com o Daniel não houve acordo? Não, com o Daniel ele sempre nos enxergou como oposição, e eu deixo muito claro que isso não é verdade, né? Talvez a gente não tivesse tanta evidência na administração passada por não ter Facebook, talvez as coisas não eram tão escancaradas na administração do Ifaneu, tá? Mas nós tivemos lá na praça cantando o hino nacional de Nariz de Palhaço, até eu me lembrei disso na Câmara, eu tô falando, era vocês? Éramos nós. Nós estávamos na praça cantando o hino nacional de Nariz de Palhaço, nós fizemos uma greve Teve greve no Teve, nós fizemos, eu dava aula no Bernardino, fiz greve, participei da greve também no Ifaneu, então assim, a gente fica muito chateado quando vê que essa história, é oposição, porque o marido tem cargo. Não, antes de ser casada com o Ricardo, eu já estava na greve, na época da gestão do Ifaneu, já estava participando dos atos, então são coisas totalmente distintas. E realmente foram feitos, sim, alguns atos, mas não tinha tanta evidência, porque hoje a rede social ela acaba tendo, muito mais rápido, mais dinâmico, né? E na gestão do Daniel... Melhor, né? Acabou que foi escancarado. O Cláudio, a gente já vem também apontando algumas insatisfações, né, no sentido de não cumprimento das leis.
é um ano, são 15 meses de mandato, ele pede essa paciência que eles estão estudando, a gente acha que é um pouco moroso, né? É uma coisa que tem falado na Câmara, que já está na hora de parar de falar da falta de dinheiro e falar que está começando, né? Já tem uma cobrança muito grande em cima do Cláudio nesse sentido, né? Isso, nós colocamos isso, inclusive, né? Nossa intenção não é ser oposição, nunca foi ao Daniel, tá? Nunca foi essa a intenção de fazer oposição. No final, até começou a se ficar pessoal. Eu particularmente, Marisa não é a associação. Eu perdi a paciência, porque a gente vai cansando de ouvir, é oposição, é isso, porque perdeu o cargo, porque o marido perdeu o cargo. Não é isso. Mas a gente nunca teve a intenção de ser oposição. A intenção é sempre cobrar os direitos da educação. E no Cláudio, nessa administração, é o mesmo. Nós não mudamos a postura. Desde o ano passado, o ano passado não saímos satisfeitos, porque além de não ser cumprido o piso do magistério ano passado, também ficou-se de fazer um estudo, dar uma devolutiva, mas o ano passado fomos melhor recebidos. Foram reuniões mais duradouras, discussões, números apresentados. Esse ano, infelizmente, não foi. Foi uma reunião pro forma, onde falou que era 3% retroativa a janeiro. A gente contra-argumentou falando da lei do piso, né? E aí foi a insatisfação que se deu, porque ele falou que ia fazer um estudo. Eu falei, olha, a gente poderia até renegociar esse restante o segundo semestre, a gente entende a situação, que pode ser negociado. Nós não estamos falando, vai ter que pagar agora. A gente quer que pague, que seja o último 1% lá em dezembro, mas que venha no salário base do professor. Mas só um detalhe, vou passar para o Zé Reis também aqui, mas é o seguinte, e como que é negociar com o vice-prefeito, o professor Weber, que é um homem da educação, já foi reitor de Universidade Federal, facilitou a conversa? Na verdade, do ano passado, nas reuniões com o prefeito, nós solicitávamos a presença do vice-prefeito, uma vez que ele estava à frente do Departamento de Educação. Então, isso a gente sempre pediu. A gente teve várias reuniões com o jurídico da prefeitura, com o financeiro, e a gente pedia a presença dele, até por ser, da nossa parte, de achar deselegante estar falando da educação e o representante não estar. Esse ano nós não mencionamos isso, e foi surpresa ele estar na reunião participando, né? Nós não temos nada contra a pessoa do professor Weber, ao contrário, muito pelo contrário, mas ali no momento nós esperávamos que ele fosse mais ativo pró-educação, né? Mais ativo pensando no professor, intermediasse a situação, mesmo que... Mais corporativo. Exatamente. A gente não sentiu essa vontade de não, eu estou do lado da categoria. Não, ele estava ali mais como vice-prefeito do que como diretor de educação. Ali ele estava numa função mais técnica, administrativa, do que mais de olhar pela categoria. Pode falar, Zé. Não, estou dizendo, olha a situação que fica colocada. De um lado ele está como vice-prefeito, ele fica e existe mais ou menos um choque aqui. Sinuca de bico, como fala na gíria. E não teria como ele olhar a dificuldade que a educação está passando, para o outro lado ele como vice-prefeito não pode dizer assim, olha, vou estar completamente desse lado. Então ele fica realmente em uma sinuca, a qual coloca ele numa situação ruim. Eu não queria estar nessa situação, na verdade. Difícil. Eu teria aberto mão de um dos cargos, ou do secretário de educação ou de vice-prefeito. Difícil. Mas aí ele podia, então... Mas viu, Marisa, deixa eu só... Aliás, professor Weber, nosso convidado aqui, vem bater um papo com a gente aqui, professor Weber. Posso fazer uma pergunta para a Marisa? Não, viu, Marisa, é o seguinte, dentro dessa linha... Basta aqui, eu dou uma palavra para o nobre vereador. Obrigado. Não, nessa linha que você falou de negociações e tal, no período eleitoral, não é? Já no final, no período eleitoral, eu me lembro que vocês marcaram reuniões, acho que com todos os candidatos, né? Com todos. E quem foi o vencedor foi o Cláudio. Como é que foi essa conversa com o Cláudio, o candidato? Ele assumiu alguns compromissos com vocês? Você está sentindo que esses compromissos ainda estão em pé? Ele vai... Como é que... E a Marisa põe tudo no papel. Acho que você tem feito ata do encontro. Se fosse qualquer outro vitorioso, eu faria a mesma coisa. Todas as atas de todas as reuniões. Com os candidatos. Assinado por todos, inclusive pelo Cláudio e o professor Weber. A gente faz tudo no papel mesmo. É uma grande briga que eles não querem assinar as nossas atas. Tá? Mas por quê? Pois é, né? É duro se comprometer no papel, né? Mas a gente... Você conhece a política, né? Eu sei, mas eu assinaria, digamos, né? Eu assinaria, não tem cabimento não assinar. Assim, nas reuniões, nós
na época, para nós foi muito difícil até achar um posicionamento, porque nós não queríamos nos envolver. Então, a gente tentou fazer a reunião mais técnica possível. Tá? Você foi num comitê, já está com ele, né? Isso, exatamente. Então, a gente tentou, lá no comitê a gente tentou que fosse tudo na nossa associação ali, né? Tentamos que as mesmas perguntas, o mesmo Campo grupo. Neutro. Campo Neutro não. Isso, a ideia era que assumisse. Então, efetivamente, o único candidato que não se comprometeu foi o Cláudio. O Chula se comprometeu, o Riozinho se comprometeu, né? O Daniel? Não, o Daniel nós não falamos. Nós não conseguimos contato. Não, ele marcou vocês? Ele não atendeu, a gente não tinha contato com ele. A gente não conseguiu. Então, eu digo, ele marcou, falando, com essa turma não, com a gente não teve realmente nenhum diálogo. Mas nós recebemos o Chulo, o Niltinho... Luiz Guilherme. Teve o Nader também, no Caixinha. Isso, o Nader a gente acabou falando por mensagens que não deu tempo de fazer, porque nós não tínhamos o contato também. Ele adoeceu, né? Ele adoeceu, né? Não conseguimos falar com ele. Eu me lembro que aconteceu alguma coisa. Então, assim... E o Cláudio não se comprometeu com nada, não se comprometeu em cumprimento. Diferente por exemplo, os demais que falavam... Uma grande reivindicação nossa é a questão do 1/3 fora da sala de aula. Porque a Lei 11.738, ela traz o CAPT, a lei do piso nacional. Mas no artigo 2º, parágrafo 4º da lei, ele trata da jornada extra classe. Porque hoje nós somos uma categoria que nós levamos cerca de quase 1.000 provas para casa. É muita coisa para... Eu falo assim... abertamente, quantos aniversários ou o churrasco de um amigo que a gente não deixa de participar, porque quem realmente trabalha, tá? A gente sabe que tem bom profissional e mau profissional em tudo. Mas quem realmente trabalha tem uma demanda de trabalho extra classe muito grande. Então, correção de prova, normalmente o professor faz na casa. É na casa. E a lei determina que o professor teria lá uma hora ou 2 por dia. Na verdade, é 1/3 da jornada. 1/3 da jornada dá quanto, Zé Reis? Depende da jornada que ele tem. Se você tem 30 aulas, 1/3 seria 10 aulas, 20 aulas. Araçariguama, aqui na região, não cumpre o terço certinho. Faltam 2 aulas para... Olha como que é. Eles já anteviam essa lei lá atrás. Eles já contratam o professor por 40 horas e o professor trabalha 30 e fica 10 à disposição. Uma coisa assim, Araçariguama. Então, Araçariguama, há muitos anos, já faz dessa forma. É a única cidade. Aqui, que eu sei, é Araçariguama, Vargem Grande, que já cumpre também, tá? Mairim, que foi feito de forma errada, é uma desculpa que o Estado, o governador arrumou, ele faz, porque assim, a hora-aula são 50 minutos. Aí eles colocam que a hora relógio são 60, então 10 minutos a gente já está ganhando. Aí somado esses 10 minutos da hora aula, eu já estou fora da sala de aula. Você fica em 5 aulas, 50 minutos fora. Isso. Mas só que 50 minutos você gastou indo de uma sala para outra, muitas vezes, né? Então, mas exato, e tem os 20 minutos de intervalo. Então, assim, você sai de uma escola para outra, porque você dobra. E não existe isso, porque a própria lei fala que é independente da hora-aula ser 40, 50 ou 60 minutos. É tirar 1/3 o professor fora da sala de aula. E isso não cumpre. Então, esse foi o único ponto que o Cláudio efetivamente não falou que ia cumprir. E a gente brigou com ele. Mas você é o único que não está se cumprindo. Eu tenho que estudar, Então, fora dessa. Este ponto, eu sou honesta em dizer ele não se comprometeu em cumprir. Enquanto que os demais se comprometeram em cumprir. E o piso do magistério? E os outros pontos... o piso do magistério, ia estudar, respeitar, reconhecia como categoria diferenciada. Então, assim, isso a gente está entendendo que vamos retomar essa discussão, porque eu acho que não está claro o que é ser categoria diferenciada. Esse é o ponto que a gente está em discussão com a prefeitura. Porque se nós somos categoria diferenciada, então ele tem que tratar como tal. Independente se nós somos associação, né? No caso, independente... se existe um sindicato, servidores, se quiser também o sindicato participar dessa luta e defender e falar da bandeira do magistério, nós não estamos aqui para criar inimigos, nós não queremos confrontar ninguém, nós queremos alguém que realmente entenda, né? Porque a gente estuda, quando a gente não estuda, a gente corre no Dr. Reis aqui, e a gente estuda para poder discutir com o executivo, com o legislativo, sabendo do que está falando, né?
E agora essa questão, por exemplo, você falou do piso. Ah, mas a prefeitura alega que ela paga acima do piso. Qual que é o piso hoje de um professor? Como que seria isso daí? Quanto paga a prefeitura hoje? Você tem esses números? Olha, eu não tenho os números porque, assim, como tem o estatuto, tem diferença. Tem diferença do piso de São Roque para o piso de Araçariguama? Tem. O nosso é o menor da região. É o menor? Opa, isso é indiscutível. Mas o que define eu esse sempre piso? soube que a prefeitura paga acima do piso. Do piso nacional. Que o piso nacional é bem baixo. Tá? E quanto é o piso nacional? Acho que tá 2.700 reis. Se eu não me engano, 2.780. Por 40 horas. Tá. E São Roque paga quanto é o piso de São Roque? O piso, então, depende, porque a jornada, se o professor é 20, se é 30, se é 40, entendeu? Porque São Roque cometeu, eu vou dizer que foi um equívoco, de fazer muitas jornadas diferentes. Aliás, é um dos municípios aqui na região que mais tem jornadas diferenciadas. A região que eu vim mesmo não existe muito, eles cumprem 40 e 20 e pronto. Inclusive, São Roque tem um erro gravíssimo, que eu não entendo como, até hoje, a prefeitura a gente já cansou de apontar. Até a categoria se sente incomodada da gente apontar o erro, porque vão deixar de pegar aula. Mas a lei do piso, ela não permite que ultrapasse as 40 horas. E São Roque insiste em atribuir para o professor 36 aulas, com 4 HTPCs, 4 HTPLs, dando 44 horas. Não pode. É ilegal, porque a lei só permite 40 horas, tá? E que punição pode ter a prefeitura por isso, doutor? Vai se criando um passivo e que amanhã ou depois ela vai ter que arcar com isso. E o município acaba, com esse passivo, acaba tendo um ônus muito grande. Só para corrigir, a lei do piso não está 2.735, é 2.455 e alguma coisa, desculpa, para 2018. Tá? E como é que São Roque chegou a esse piso, então? O que determinou que o piso de São Roque é tanto, que o piso de Mairim é tanto, para São Roque falar, mas a gente está pagando acima do piso? Então, quando fizeram o estatuto, eles já colocaram, então, por exemplo, quem tem pós-graduação, quem tem a cada um ano, é o anuênio, a gente chama de anuênio, vai aumentando minimamente o salário, tá? Para você entender. É 1% o anuênio, 1% para você entender, para o professor ganhar R$4.000, para dizer que não é já uma coisa boa, o professor ganhar uns R$4.000, ele tem que dar, no mínimo, 64 aulas. Tá? Ele tem que ter 2 cargos, ele tem que estar com carga suplementar, ele tem que estar... Tem que almoçar em 15 minutos? Em 15 minutos, porque termina a última aula meio-dia, fala para minha escola termina a última aula meio-dia e 20 e a primeira aula da tarde é meio-dia e 40. Então, nos doeu muito ano passado a história de cortar a merenda do professor para economizar. Primeiro, muitos não comem na escola, tá? Não come porque eu não consigo, ou eu como, ou eu vou ao banheiro, ou eu escovo o dente, em 20 minutos eu não consigo fazer. Então, particularmente, eu levo um lanchinho. Mas tem colegas que comem, que ficam o dia todo na escola, né? E ainda a gente chegou a ouvir, assim, de funcionários, não do prefeito isso, né? Mas de funcionários. Professor é folgado, passa e ainda pega o pratinho na frente do aluno. Pega só a mistura. Pega só a mistura. Isso, exatamente. Então a gente ouve umas coisas assim que a pessoa não entende que o cara tá lá desde as 7 horas da manhã. Ele sai, te acorda 5h30, 15 para 6, para poder sair de casa às 6h30 para 7 horas tá entrando. Então, assim, segunda-feira a gente tava ficando incomodada, porque no outro dia, independente do que vai acontecer, às 7 horas você tem que estar na escola. Então, é difícil, né? Querendo ou não, só 1 hora a mais de sono. Né? Converse com o médico, é outra qualidade de vida. Então, é desgastante, né? Já existe aí até estudos neurológicos que falam a respeito do prejudicial ao aluno entrar 7 horas da manhã, entrar muito cedo. Existe aí indicações médicas para acabar com isso. É um atraso no Brasil, isso, não é no caso de São Roque, né? E, infelizmente, as condições de trabalho hoje elas são deprimentes. Se você perguntar hoje, eu afirmo para você aqui, se você perguntar, fazer uma enquete, você prefere aumento salarial ou sair fora da sala de aula um pouco, ganhando o que você ganha hoje? A maioria, quase que 100% dos professores prefeririam ter a lei do piso cumprida, ou a extra classe. Por quê? Porque está desgastante demais a sala de aula.
Seria isso. Desgastante por conta da carga horária, de trabalho. da situação precária e do aluno também. Também. Porque a gente ouve muitos professores, a gente tem contato com vários professores, falando, olha, eu não estou suportando mais essa criançada. Hoje a gente chega ao ponto de às vezes, ligar para uma casa e falar assim, olha, o seu filho, infelizmente, ele não está bem, ele está gripado, está com febre, a senhora precisa vir ver o seu filho aqui. Eu mandei o meu filho para a escola, vocês têm que cuidar. Como que se a responsabilidade do professor, além de educar, é de cuidar de uma criança que está com algum problema também. Isso tem castigado muito o professor, né? Desgasta demais, né? Olha, a gente teve 2 situações com 2 professores que nós estamos dando assessoria, né, inclusive através do Reis. Uma situação é a seguinte, hoje, né, por conta de Bolsa Família, os programas assistencialistas implicam na frequência do aluno na escola. Então, a cobrança com a frequência do aluno em cima da escola é muito grande. Se a escola é omissa a isso, a escola é quem responde. Então, assim, além da chamada que a gente faz no diário, geralmente a escola adota uma planilha que a gente anota os alunos que estão faltando para a escola tomar providência. E aí eles pedem, olha, por favor, aluno que está faltando, comunica a direção, porque precisa avisar o conselho tutelar. E a gente teve uma situação na escola que é lamentável. A gente, no histórico da aluna, porque a gente conhece, né, do bairro, já era um histórico de uma aluna faltosa de anos, né? E aí esse ano, acho que a escola vai conversando, a escola tenta negociar, olha, vou ter que mandar para o conselho. E aí esse ano foi mandado para o conselho, enfim, aí houve-se um boletim de ocorrência contra a professora, porque a professora bate no aluno, a professora põe de joelho, põe de castigo. Então a justificativa da menina não querer ir na escola é a professora bater. Tá? Mesmo a escola tendo câmeras, mesmo a mãe assistindo, tá? que não teve, vendo que não teve, né? Até então, acho que ela não achava que ia para o conselho tutelar, isso são suposições, né? E aí, o que acontece? Saiu de lá, entrou com processo administrativo na prefeitura, entrou com boletim de ocorrência. Então, quer dizer, a professora está passando por uma situação, professora que eu falo, professora, porque eu fui coordenadora dessa professora, eu conheço o trabalho. Talvez, se fosse outra, não que eu não defenderia, mas essa particularmente foi minha professora. Eu trabalhei, eu conheço o trabalho da professora. Além de uma situação que aconteceu esses dias, a mãe chegou para fazer matrícula, está devendo um monte de documentos, não pode efetivar essa matrícula. E a secretaria está informando que está com problema, precisa trazer a documentação. E, paralelo, estava acontecendo uma situação corriqueira, empurra de criança, e a coordenadora chegou brava com as crianças, e a mãe filmou a coordenadora brava e foi chantagear a secretaria que, se não fizesse a matrícula, a mocinha ali ia perder o emprego. Então, essas situações, gente, isso foi essa semana na minha escola. Essas situações são cotidianas. Então, assim, o que a gente pede do poder público, né, das pessoas que estão aí no executivo, no legislativo, que saiam um pouquinho aí e vá conhecer a nossa realidade, vá assistir uma aula, vá passar um dia na escola, porque nós não estamos pedindo muito, nós estamos pedindo um mínimo de condição de trabalho. A gente tem alunos sem controle de esfíncter, que tem que ter o cuidador, fralda. Então, a gente não sabe, são 35 anos, tem a lei aí da inclusão, a 15.830, que fala que se eu tenho aluno com inclusão na sala de aula, eu tenho que reduzir o número de alunos. Não, eu não tenho. Eu tenho 3 inclusões, 3 cuidadores que não são o que deveriam ser, né? Não desmerecendo essas pessoas, mas eles fazem lá um edital de contratação para ser estagiário. É isso que é colocado no edital. E quando eles vão para a atribuição, né, da função, é ser cuidador de uma criança especial. E esse estagiário, ele é um estudante de educação física, ou de língua portuguesa, ou de matemática, e ele cai lá de paraquedas. Nem a experiência que a gente tem, a bagagem que a gente tem de magistério, eles ainda não têm. E eles estão na sala para ser o cuidador. Então, são situações que estão desgastando demais. E, assim, hoje eu acabei de encontrar uma professora no banco, e ela falou, estou exonerando São Roque, eu vou ficar só em Itapevi. Mas como assim? Você é daqui? Mas aqui não compensa, não dá mais, cansei. Então, assim, tem muito professor exonerando já, e está vindo uma leva nova, e não se tem números, né? Eu questiono isso. Qual é o número de professores que vem exonerando nos últos 5, 10 anos? Eu gostaria de ter essas informações, eu não tenho, né? Seriam informações mais técnicas, restritas à própria prefeitura, né? Mas a gente
por convivência, por conhecimento ali, muitos exoneraram. Da minha turma de efetivos comigo, que trabalharam comigo, eu posso elencar aqui para você pelo menos 10 de cabeça que exoneraram. Né? Edmir, de História do meu concurso, Soraya, de Matemática. Assim, um monte que eu encontro aí nas ruas. Tô no estado, tô na técnica, tô em São Paulo, tô... É muito triste você ver, tá perdendo bons profissionais, porque vem... Cai a qualidade. Vem caindo a qualidade. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, nós temos mais 10 minutos aqui, vamos dar uma apertadinha no ritmo aqui. Passa rápido a conversa, né? A gente vai e tal, né? Marisa não gosta de falar muito, né? Imagina, né? Não, mas foi bom contar. Agora, por exemplo, só perguntar rapidamente para você, doutor Reis. Eu vi que professor, porque ele ganha o ticket de refeição, ele não pode comer a merenda escolar? Não existe essa proibição. Não existe. Não existe essa proibição. Mas ele ganha o ticket de refeição e ele pode almoçar na escola? Olha só, é uma questão que necessariamente esse ticket de refeição ele não vai impedir que ele coma na escola. Não existe nenhuma proibição legal. O que diz o nosso ordenamento jurídico? Ninguém é proibido de deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. A não ser que exista uma lei dizendo, olha, quem pega o ticket de refeição não pode comer na escola, ele está liberado de comer na escola. O problema é que ele não consegue nem comer na escola porque ele não tem esse tempo. Mas... esse é uma grande, grande argumento da pessoal da administrativa, de funcionários. Tipo assim, uma lenda urbana. E outra coisa, o ticket, né, eu gostaria de saber se tem algum restaurante ao lado das escolas, por exemplo, lá de... Quem trabalha lá no bairro do Carmo, tem algum restaurante lá para o professor ir lá comer, usar o ticket dele, né? Então, assim, são umas coisas que até chateiam a gente, porque além de entrar às 7 horas da manhã, sair 12h20, retomar 12h40 e sair 6 horas da tarde, ele não tem nem... Em 20 minutos ele não vai a um restaurante, muito menos vai ter um restaurante que aceita o ticket dele para comer. Então, chega a ser desumano quem fala um tipo de coisa desse. E agora, se a prefeitura ou a empresa dá o ticket, ela tem que ter uma empresa próxima ao local que aceite o ticket? Também não existe lei que diz isso. Ele pode dar um ticket e falar, não, só aceita lá no restaurante lá da praça. O que existe é propiciar para que essa pessoa possa usufruir desse ticket. Então eu também não posso dar o ticket e colocar ele lá no meio do deserto. Então eu tenho que se eu estiver no meio do deserto, tem que arrumar uma outra forma para que ele tenha a capacidade de utilizar esse benefício que ele está tendo. Não adianta dar o ticket para ele e não ter local para ele utilizar esse ticket. Porque, humanamente, você sabe que esse cara precisa se alimentar. E como eu estou dizendo, eu me baseio as coisas na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Agora, se amanhã ou depois sair uma lei dizendo que o professor que pegar ticket não pode comer na escola, aí ele vai ter que cumprir o que está colocado na lei. É porque eu já vi isso falar, além de ganhar o ticket de refeição, come de graça. Olha quanto está economizando por dia. Né? Não, mas vamos economizar em cargo comissionado, você economiza mais. Mas já deve ter ouvido isso, né? A gente ouve um monte de absurdos que são feitos por pessoas mesquinhas que se apegam a pequenas coisas e que não agrega valor nenhum. Não é? Não podemos se apegar a coisas mesquinhas, pequenas, desnecessárias e prejudicial a todos, porque isso aí não prejudica só a quem está falando que é ruim para ele, mas prejudica a todos que estão ali. Posso te interromper para falar de uma situação? Não, você nem fala nada, não precisa, né? Aproveita e fala um pouco. Para falar de uma situação de merenda, eu queria que eles vissem o tanto de merenda que as crianças jogam fora. Por que não se preocupa em economizar, em fazer uma política de controle, de melhor reorganização dessa merenda e melhorar a qualidade, uma conscientização? Porque a gente fala, a gente conversa com eles, a gente orienta. Gente do céu, o que é isso? Olha lá, guerra de laranja, de massa. Teve uma vez lá no Tibério que nós não conseguimos sair da sala de aula. Olha, para vocês entenderem a situação que a gente vive. Nós não conseguimos. A gente foi abrir a porta, era guerra de maçã. Nós tivemos que esperar acabar a guerra, deu sinal, a gente teve que esperar acabar as guerras de maçã, quase que meia hora, nem a direção conseguia, porque o Tibério tem um pátio bem grande, na época a nossa sala dos professores era no fundo, nem a direção conseguia sair da frente e nem nós do fundo, e eles jogando guerras de maçã. Será que existe uma preocupação em ver onde está indo essa merenda, para falar da merenda do professor? É por isso, Wander, que nós estamos sempre falando que é necessário que se sente, e daí não é um problema específico de São Roque. O problema que os professores passam hoje são de várias cidades no estado de São Paulo e no Brasil. Nós
nós estamos se apegando à questão de São Roque, porque a associação Porque abrange a nossa região aqui. Mas esses problemas, nós temos inúmeras reclamações de professores que passam problemas em Mairinque, em Araçariguama, em Ibiúna, o excesso de alunos em uma sala de aula que enlouquece o professor. Quantas vezes a gente fala da corrigir 1000 provas por dia e elaborar as provas que esse cara não faz na sala de aula? Esse cara faz na casa Mais dele. que corrigir e elaborar, né? Final de... Uma pergunta? Não, dá sim, nobre Não, vereador. a questão é só. Eu percebo que existem todas essas dificuldades e me parece que falta canal para receber e tentar A dar conversa sequência. com a prefeitura, a solução. Eu entendo, o canal não seria o Conselho de Educação, as atribuições são limitadas, não se sai, não pode sair nada dele, um debate, um fórum, alguma coisa nesse sentido? Nós, através do Conselho de Educação, fizemos, inclusive, há 2 semanas, uma convocação, através da Comissão da Educação, do Legislativo, né? Para que se voltasse a discussão, inclusive com o diretor, com a presença do diretor do departamento. O conselho ele acaba ficando de... Vou te fazer uma pergunta. Você é patrão e o conselho funciona dentro do seu âmbito. Então, o jurídico do conselho acaba sendo... Mas ele tem uma distribuição ele tem paritária. Uma distribuição paritária, mas... Pende por executivo, certo? Não, na verdade, não pende, porque eu faço parte do conselho e a maior parte, apesar de ter sociedade civil... aliás, eu conheci o Dr. Reis no conselho. Nós nos conhecemos no Conselho de Educação. A dificuldade de respeitar o conselho, tá? Nós chegamos num debate onde se entendeu que o conselho não tem uma lei de criação do conselho, que falta uma lei nessa última reunião, que o Júlio Mariano acabou pesquisando, a gente batia que tinha, nós, inclusive a Rosane, que é supervisora do Estado, que fez os apontamentos, né? Então, assim, o conselho, ele tenta, mas ele é limitado. Ele teria que ser paritário. O conselho teria que ser paritário. Nós temos um problema que, às vezes, inclusive a parte da sociedade civil, que deveria compor o conselho, não se propõe a compor. Estou dando exemplos que órgãos que deveriam compor não conseguem. Por exemplo, uma revisão do Estatuto do Magistério poderia nascer ali do conselho, essa proposta. Já tem várias se fazer cobranças nesse sentido. Não, e efetivamente alguma coisa que... Não tem resposta, efetivamente. Inclusive, a gente fez uma cobrança de resposta
Portanto, as merendeiras comem. É que a lei determina que haja merenda para aluno, ponto. Não Essa pode lei... ficar sem alimentação para O as aluno crianças. não pode ficar sem alimentação, mas essa lei não fala que o professor está proibido de se alimentar também. Você entende? Porque tudo tem que ser regulamentado. Portanto, nós entendemos que é necessário que o estudante ele precisa se alimentar. Veio uma lei que regulamenta a alimentação do estudante, tudo bem? Mas não proíbe que as outras pessoas se alimentem. Agora, a partir do momento que houver uma lei de proibição, daí aquela pessoa não vai mais poder se alimentar, porque existe algo, aquilo que eu disse, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Nós tivemos 3% aí, né, de reajuste, vocês estão querendo piso, mas junto com o projeto, foi um outro projeto, passando a gratificação, a assiduidade, quer dizer, quem não falta nenhum dia no mês, é isso? Aumento de... Quem não faltar nenhum dia, ou tem algum limite de 2, 3 dias, não sei? Não tem. Pode faltar nenhum dia. Passa a receber a assiduidade de 90, passou para R$ 125. E o Cláudio, através da sua serviço de assessoria, tem divulgado, olha, estamos aumentando em 38,89%, de 90 para 125. Mas isso para o sindicato não representou muito. Mas ele está aumentando, aí ele vai entrar numa outra discussão, que é uma discussão que eu já tenho tido com a prefeitura, que eles fomentam a segregação dos próprios funcionários, né? A gente precisa, é um recado, a gente precisa ganhar o respeito da categoria dos funcionários para conseguir o respeito fora também, né, dos munícipes. Então, assim, isso é segregar. Mais uma vez, eu entendo que precisa... Ele está falando, olha, estamos dando 40%. Mas não é para os professores, é para os funcionários, isso para não os entra, servidores. Não entra no... Não, porque aí vai entrar naquela discussão, porque os professores já ganham 20% por assiduidade. E aí nos remete àquela disputa. Ah, mas o professor já tem 20%, nós ganhamos R$90. Existe essa divisão, né, de categorias já dentro. Então, se existe, a prefeitura fomenta isso, uma vez que ela está reconhecendo aí que eles estão recebendo e nós não, então a prefeitura já está reconhecendo que nós somos categoria diferenciada, mas ela entende não, a que notícia ela já vem paga... de uma forma geral, olha, e eu dá a impressão que é para todo mundo. Não é para todos, inclusive tem professor acreditando, não é para todos. Também encaminhou o projeto, né, que reajusta o valor da gratificação da assiduidade de 38%. Não, professores são 3%, ponto. Então, mas isso aqui então não vale para o professor. Então, às vezes, quando vem, a gente entende que é para todo mundo. O professor tem alguns outros benefícios. Não, professor tem mais benefícios? Tem um estatuto, que no estatuto é pro forma, tá? O que é o estatuto? A cada 3 anos, se você não tiver falta, tiver cursos de formação, você vai ter o triênio. Só que você não pode ter nenhuma falta, você não pode ter atestado, você não pode ter nada. Em 3 anos? Doente, em 3 anos, tá? Eu te desafio a encontrar um professor dele. Você até acha. 3 anos sem adoecer? Mas você não pode. Tem pessoa que vai trabalhar morrendo. Eu já cheguei a ver professor debruçado lá com febre, mas não posso perder o triênio. É a minha oportunidade. Então, assim, tem quem... Eu não faço, sinceramente. Eu chego ao ponto que eu não vou viver mais nem menos por causa de 2% a mais no meu salário. Tá? Então, e a pós-graduação, você pode fazer 2 pós-graduação. Uma... vale 5%, a segunda mais 3%, não pode passar de 8%. Então, esses são os benefícios que tem no estatuto. Quando eu falo que é um estatuto que foi feito só para inglês ver, né? Eu não posso contar a história porque em inglês ver, senão eu ia contar a historinha. Já que tem contado porque é para inglês ver. Mas enfim. Mas eu quero que você venha em outra oportunidade aqui. O professor de história já quer contar por quê. Então, foi feito só porque realmente tinha que vir a receita do Fundeb. Se não aprovasse o estatuto, não viria. Então, esse estatuto ele não tem nada. Ele privilegiou a categoria. Inglês, então. Nós só temos aqui mais 4 minutos. Deixa eu só perguntar. Mas a Marisa reivindica tanto, ela vai lá, ela briga, ela fala... Se chegasse um prefeito para você, não sei se o Cláudio Góes, ou se tivesse o Daniel, e falava, Marisa, já que você quer tanto isso aí, por que eu estou convidando você? Assume a diretoria de educação. Dá para resolver? Olha... Aí você vai ver que não tem dinheiro. Eu posso falar para você, assim, abertamente, que quando o professor Weber, quando ele iria para a educação, eu fiquei 2 meses frequentando a casa dele, toda segunda e sexta à tarde,
fazendo com ele um projeto, né? Que ele me convidou para ir lá, eu largava, eu não tenho aula de segunda e sexta tarde, tem HTPC, mas eu dava um jeito, trocava, enfim, trocava não, saía do HTPC e ia, ficava até mais tarde lá, porque eu acredito, eu enxergo formas de se fazer cumprir. E na época, na oportunidade, ele me disse, eu abriria mão até de ser diretor se você fosse. Eu falei, professor, eu não, neste momento, passei 4 anos escutando do grupo do Daniel, que eu só briguei porque eu queria cargo. Então, a minha dignidade, eu não aceitaria cargo nenhum. Ele falou, então venha ser chefe de divisão comigo, trabalhar junto a mim. A gente tem isso até em registro de ata, Marquito Vilaça também participou de uma reunião dessa. Venha trabalhar como chefe de divisão. Responde da mesma forma. Não tem como fugir disso. Respondi da mesma forma. Olha, não, mas pode contar conosco. A gente pode ficar até dentro do departamento para ajudar, porque formas tem. Posso esclarecer? Pode, opa. É para entender que a reivindicação não vem da Marisa. Não vem da Marisa. A reivindicação é da categoria. Isso. Eu costumo dizer que uma associação e um sindicato, ele não gosta de criar problemas. Os problemas lhe vêm e ele precisa que encaminhe essas reivindicações. Portanto, todas as reivindicações que é colocada pela associação não vem da Marisa. Muitas vezes, por a Marisa ter sido a presidente da associação, acaba estourando em cima dela, é a fundadora da associação. Mas a gente recebe inúmeras queixas de professores e que acaba gerando essa demanda que tem hoje, e também o nosso conhecimento de ver que as coisas não estão seguindo os critérios legais necessários, cumpre a nós como associação fazer essa cobrança. Eu posso te falar 3 elementos rapidinho que poderia economizar. Dar 30 segundos, vamos lá. Ó, nós poderíamos cortar os 10º incorporados, tá? Que você já ia economizar na folha fazendo concurso, comissões remuneradas, reorganizar um segmento que o professor já sabe qual é, que hoje não há necessidade na escola. Eu não vou abrir aqui, que é uma discussão mais técnica, tá? Iria gerar uma polêmica. Economizar nesse segmento, usando esse segmento para compor outro, através de decreto do prefeito, seria possível. Então, existe uma série, muitas saídas para se economizar. Inclusive, nós apontamos um estudo, esse estudo está documentado, que foi ignorado pela administração, apontando soluções quando ano passado falaram que ia cortar os 20%. Então, isso que eu estou apontando aqui está em documento protocolado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal de como economizar para cumprir as leis. Legal. Marisa, muito obrigado. Zé Balai, obrigado. Deu para colocar? Tinha mais algumas questões aí, Zé? Só marcar uma segunda edição, né? Não sei se vai acabar o tempo. Mas vai acabar, que só tem mais 30 segundos para cada um. Acho que fica para uma outra oportunidade. Vocês aceitam vir uma outra oportunidade? Porque sempre tem assuntos, né? Porque tem... É um relatório do Banco Mundial que saiu falando dos problemas da juventude com relação à educação, que mais de 50% da nossa juventude está no nem trabalha, nem estuda, no Brasil. E podem facilmente caminhar para um terreno ruim no futuro deles. 53% do 21 a 25 anos vai ter problemas. Isso daí seria interessante a gente conversar com essa questão da educação, falar disso daí, porque a gente está falando da questão do professor e a gente está vendo também que a garotada... Família. Isso daí vai... Os novos modelos de família. É o tal negócio que a turma fala da futuro da juventude. O futuro do Brasil depende da juventude, e essa juventude está comprometida. Vamos falar disso daí no próximo programa. Vamos convidar a Marisa, o Dr. Reis, para trazer mais alguém. Obrigado, Zé. Passou rápido o programa aqui, né? Gostei muito da conversa. Quase que precisamos convocar parabéns uma sessão extraordinária. Pela sua luta, parabéns. Obrigada. Eu acho que eu estou pensando em convocar uma sessão extraordinária. Vamos aumentar o tempo aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Marisa, pela participação. E você sabe que tem sempre espaço aqui para a gente colocar os assuntos, sempre buscando soluções. Muito obrigada, te agradeço estar aqui. Doutor, venha outra oportunidade para falar dessa legislação trabalhista aí, que tem muita coisa, hein? Vander, estou à disposição, tá? Principalmente a minha preocupação com as perdas de direitos dos trabalhadores, e aí envolve todos os trabalhadores, é muito grande e seria muito interessante comentar sobre isso. Legal. Com o Lucas Berlato aqui na Central Técnica, Jair Ribeiro a direção, fechamos o nosso Linha Aberta, voltamos na segunda.